Agora o que a gente vai fazer é desenhar a nossa hashtag de um jeito feliz, um jeito mais simples possível. E você vai ver que é usando o nosso gap. Tem um jeito maroto de a gente criar um espaço entre uma célula e outra, na verdade o tamanho da nossa line, né? Nosso grid line, e com isso a gente pode colocar uma cor de fundo atrás e aí vai vazar essa cor de fundo. Você vai ver, vou mostrar na prática que é um pouco mais fácil. Bora lá. Então, ó, a marotagem que a gente vai fazer é a seguinte, ó. A gente tem como definir espaço entre cada uma das nossas, os espaços entre as nossas tracks ali, realmente, definir um espaço padrão, que é o tamanho da nossa grid line. Como é que a gente faz isso, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa definir o gap especificamente. Então vamos definir o gap aqui, ó. Então a gente tem o grid gap aqui, que a gente define o tamanho delas. Você pode definir só numa linha ou só na outra, mas a gente quer definir nas duas o mesmo tamanho, beleza? Ou se você quiser definir separado, na verdade, que é até melhor, então vou fazer assim, ó, traço column, ó, só para a gente ter a ideia aqui. Ó. Então a gente tem um traço column, gap, que a gente vai definir das colunas. E das nossas linhas a gente vai definir outro tamanho, né? Então a gente vai colocar aqui como 5px, eu acho que é o suficiente ali. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou falar por que a gente vai definir o tamanho, dá uma sensação diferente aí de um tamanho para o outro, ó. Row, traço gap, 2.5px, ó. Beleza? Vou voltar ali no nosso browser e vamos dar um refresh, vamos ver o que aconteceu. Olha que interessante. Eu estou aqui com a nossa grid, ó, mas aí deu uma zoada. Tá vendo que tem uns espaços aqui? Aumentou realmente o tamanho da line, ó. A gente tem um espaço bem maior. E a gente também aumentou o tamanho da nossa caixa, do nosso container, né? Nosso grid container também aumentou de tamanho. Se eu desligar aqui, a gente quase não percebe, mas dá para perceber que realmente aumentou uma vez que a gente liga o grid. Por que que aumentou? Porque a gente está usando porcentagem e logo em seguida a gente está usando 5px. Então o que ele está fazendo? Cada tamanho aqui das nossas células, beleza? Cada célula aqui, ou cada item, né? A gente pode pensar em item também aí, nosso grid item, é de 33.333. Aí ele está pegando 33.33 do pai e adicionando ao lado direito 5px. Então, o que está crescendo aqui para fora, na verdade, são 10px a mais que a gente tem em cada uma das lines aqui, ó. Então isso é ruim, né? Usar porcentagem em grid não é tão interessante quanto parece. O que a gente pode fazer no lugar aí? A gente pode usar frações, a gente pode fracionar. Existe uma propriedade específica que foi criada aí para o nosso grid, que é para a gente poder usar frações da grid específica. Então ele pega o pai, ele consegue pegar o pai como orientação, usar uma fração, e essa fração ela vai se juntar, ela vai colapsar aí com o tamanho que a gente definiu dos gaps. Isso é muito interessante. O que que vai mudar no nosso código? É isso aqui, ó. Em vez de porcentagem, a gente vai falar assim, ó, eu quero uma fração. Então, eu quero dividir por 3, né? 3 frações iguais, então eu quero uma fração. Então, 1FR. A mesma coisa aqui, eu também quero definir por uma fração. Então, a soma das frações, né? É feito pelo total. Então, tipo, se você tem um fraction e outro fraction, ele divide isso por 3, 3 partes iguais. Mas o gap é calculado junto. Essa é a vantagem disso. Ó. A gente pode fazer aqui também um FR, a mesma coisa aqui, Ctrl D, né, vacilei, Ctrl D, um FR. Ó. Agora sim, olha que interessante, a gente não tem mais esse vazamento da caixa, né, do nosso pai, porque não está mais sendo calculado ali com uma porcentagem, e sim com uma fração. Então a gente tem aqui o nosso gap maroto, ó, e as nossas linhas definindo o espaçamento entre elas. Se você olhar essas linhas, elas são exatamente o que a gente precisa para desenhar a hashtag. Aqui que vem a mutreta. Qual é a cor aqui da hashtag? Oxe, fechei o Zeppelin sem querer. Deixa eu abrir o Zeppelin aqui, que aí eu já te mostro. Tem que pegar a cor ali para a gente conseguir desenhar. Deixa eu pegar aqui a cor. Cadê? Beleza, do front ao end. E aí a gente já pega a cor marota. Deixa eu pinar aqui. Deixa eu já pegar a cor aqui na versão mobile. Ó. Essa cor parece ser a mais clara, né? Que a gente tem aqui é a mais clara, né? A gente está aplicando a cor um pouquinho mais clara. Vamos dar uma olhada no nosso color ali. É o cinza mais claro. Me parece que é esse aqui, ó. Beleza? Ou esse 99, eu acho que é o 99, é o third aqui, ó. Vamos aplicar o third aqui. Qual que tem aplicado nesse? Esse aqui deve ser o 70, então é esse mesmo. Ó. Então é um antes aqui, ó. Beleza? É um pouquinho mais claro mesmo. É o third. Então vamos aplicar o third ali no fundo. Olha que louco, mano. Isso aqui é bem legal. Então a gente vem aqui e coloca um background, traço color, var, e coloca na sua cor. Aí você vai falar, putz, mas o fundo inteiro vai ficar naquela cor. Sim, vai ficar, mas olha que interessante. Ele tem que ficar, né? Tem que esconder tudo. Ó. Salvou, volta ali no browser.
e dá um refresh. Ó. Ficou. Agora, como é que eu faço para com que fique branco essas partes aqui e pareça linha, né? No nosso player, a gente vai definir a cor do nosso player como branco, o fundo dele ser como branco. Olha que interessante. Então a gente vai chegar aqui ó, no nosso player, no style dele, e no style dele, em vez de ter um background none, a gente vai colocar o background como branco. Ó. Traço color, traço zero. Isso é o suficiente ó, para deixar ele branco. E aí, isso aqui é mais ou menos suficiente, né? Porque ele é o player, é a parte menor ali. Eu teria que fazer com que ele ocupasse 100% do pai dele. Para a gente fazer isso, a gente poderia definir 100% aqui. Só que, pô, já tem alguma coisa que representa no nosso hashtag a própria caixa ali. Então, não preciso mexer com o player nesse sentido. Então, vamos apagar do player, vamos deixar como none, ó. Não foi uma boa ideia, beleza? Em vez disso, ó, a gente pode usar aqui a LI, ó, que está envolvendo, e essa que o grid está definindo com aquele tamanho de caixa perfeito ali, que é esse tamanho de caixa aqui da nossa célula. Então vamos fazer exatamente isso agora. Eu vou pegar aqui do nosso ponto hashtag, pegar o filho direto que é o nosso item, eu acho que eu defini item para ele, defini uma classe já? Defini a class name aqui como item, e a gente pode atribuir para ele o nosso background maroto. Traço color e passar um var aqui, abre e fecha parênteses, traço color, traço zero. Beleza? Salvou, volta ali no browser ó, e já está funcionando. Ó. Eu vou até tirar o grid para ficar mais claro. A gente já desenhou a hashtag, conseguimos desenhar a hashtag. Beleza? Lógico que num jeito mais feliz, um jeito mais bonito possível, né? Não está com as bordas arredondadas aqui, igual tem aqui, ó. Tá faltando toda a parte de espaçamento da caixa, mas já está definido. Isso que é legal. A gente já conseguiu definir de fato. Isso é o mais importante. Beleza? A gente conseguiu definir a hashtag do jeito que a gente queria. Legal? Mas a gente já pode também colocar esses espaçamentos, né? A gente tem que colocar os espaçamentos nas extremidades aqui, ó. Para fazer isso, a gente pode só adicionar um padding. De quanto que é de respiro aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue ver o respiro, ó. Respiro é de 15 de cada lado. Então a gente consegue, chega aqui, colocar um padding left. Padding, na verdade, de todos os lados, né? De 15 px, ó. É por igual aí o padding, ó. Então a gente tem essa, se a gente coloca o padding, ó, marotamente a gente consegue realmente a definição de cada célula. Só que aí ficou ruim. O padding não pode ser aqui, o padding tem que ser no nosso card. Então a gente vai ter que colocar nesse elemento aqui um comportamento para o nosso card. Ó. Uma vez que ele está envolvendo, né, o nosso elemento, a gente tem que colocar o card aqui. Ó. Abre e fecha parênteses e a gente coloca esse padding específico no nosso card, ó, que é o nosso wrapper ali. Ó. Olha que interessante. Aí a gente não tem mais esse problema. Agora só está faltando centralizar o nosso rolê. Então a gente conseguiu aí. Opa, embaixo não ficou tão interessante, né? O que aconteceu? Pegou na direita, pegou na esquerda. Ah, por causa do tamanho, né? Da fração aqui, ó. É por conta disso. Ó. A gente tem o padding, mas a gente tem as frações. Ixi, o que a gente definiu de errado? Deixa eu pensar. Não, na verdade tem uma margem no topo ali, ó, que está impondo ali para baixo. Tá certo mesmo. Aonde que veio essa margem? Ixi, será que é do reset ou eu coloquei uma margem? Eu acho que é do reset, ó. A gente precisa resetar a margem também, ó. Deixa eu ver se é isso. Não, cadê essa margem? De onde que a gente colocou essa margem? A gente não colocou essa margem. Deixa eu ver se eu resetar aqui, ó. Margem 0. É isso mesmo, ó. Tem que colocar lá no nosso reset, tem uma margem que o browser está colocando. Então vamos voltar ali no nosso reset, ó. E adicionar essa margem aqui. Ó. Eu falei, mas está certo o tamanho, né? Mas o que está acontecendo? Faltou tirar a margem aqui. Ó. Agora sim, a gente já tirou a margem e está tudo beleza. Então o nosso hashtag está pronto, se a gente olhar. A única coisa que não está com essa borda arredondada aqui, ó, tem uma pequena borda arredondada, ele é um pouco mais fino, né? Então a gente pode também deixar ele um pouquinho mais fino. Vamos deixar ele um pouquinho menor aqui. Cadê o nosso hashtag? Vou deixar ele com 4 aqui, ó. Acho que até pode ser um pouquinho mais fino ainda. Com 3, talvez? Acho que com 3 parece mais perto do nosso layout aqui. Ó. É isso mesmo, com 3. Tá vendo que a linha parece mais fina que a coluna? Então eu tenho o hábito aqui de colocar sempre um pixel a mais na linha, para parecer que é do mesmo tamanho. Causa esse efeito meio estranho, um desconforto visual. Pelo menos para mim, né? Não sei se para você causa o mesmo desconforto. Depois dá uma olhada. Se não causar,
né? Você pode colocar aqui já grid gap, sem ser de forma resumida, que vai colocar para a linha e para a coluna o mesmo gap, beleza? Mas me causa esse desconforto visual, então eu prefiro colocar um pixel a mais aqui, meio pixel em alguns casos, 3.5 também talvez fique um pouquinho mais próximo, a 3.5 ficou melhor, pelo menos me dá uma atração visual um pouquinho mais interessante, mais perto da realidade que eu quero, beleza? Então a gente conseguiu definir isso, agora o que a gente precisa é posicionar os elementos, posicionar isso no centro, e a gente vai fazendo aí nos próximos vídeos, beleza? Então bora lá pro próximo vídeo, que agora a gente conseguiu definir a hashtag do jeito mais simples e mais feliz. Ainda assim borda arredondada, mas simples e feliz. Então bora lá pro próximo vídeo.